Graça e paz, irmãos. Vamos começar lendo o Salmo 117. Salmo 117 é um convite para que louvemos ao Senhor. E diz alguns porquês: por causa da misericórdia do Senhor, da fidelidade do Senhor, e por Ele ser eterno em sua fidelidade e em sua misericórdia. Então nos diz assim, Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Quero repetir o primeiro versículo. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Queridos, independentemente das limitações que nos são impostas nesse culto, né, a menor quantidade, o distanciamento, independentemente disso, é um culto de celebração ao Senhor, de adoração, de louvor e glorificação ao nome de Deus. Então quero convidar você a dar o seu melhor nesse momento de louvor que teremos agora. Que você solte a sua voz, que você diga a Deus que está cantando essas canções, realmente declarando para Deus aquilo que você está cantando, declarando de todo o coração. Então vamos cantar nesse momento 2 canções de louvor a Deus, e faça dessa canção o seu louvor aí onde você estiver. Você que está acompanhando ao vivo de sua casa, faça também desse cântico o seu louvor pessoal a Deus nesse momento. A máscara que não som não sai. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção bem conhecida, né? Jesus em Tua Presença. Queria que os amados ficassem em pé. Sei que vocês estão cansados de ficar em casa, presos, então vamos cantar, louvar o Senhor. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos a ti. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Declare. Estamos nós aqui. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor batendo palma, tá certo? Mas a canção diz: Eu te agradeço, de Kleber Lucas. Vamos louvar, Senhor? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Graças a Deus. Podia imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vejo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, No que deserto. no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não Nunca desiste. você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Só a igreja. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer, Pai, que te pertenço. Oh, louvado. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer oh, oh, Podeis sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Não sei se quem está assistindo ao vivo captou, mas parecia que tinha mais gente quando ficou só com as vozes, né? Eu percebi bem vibrantes as vozes. Vamos orar ao Senhor antes de meditarmos na sua palavra nessa noite. Pai querido, obrigado por estes momentos em que já louvamos o teu nome, já recebemos uma porção da tua palavra. Rogamos que continues na direção e fale aos nossos corações e me ajude na transmissão daquilo que o Senhor gerou no meu coração e ajude cada um que vai receber esta palavra
para recebê-la com avidez, assimilando-a, comendo da tua palavra de fato nessa noite ou em qualquer outro momento que estiver ouvindo, Pai. Rogamos por aqueles que não podem estar aqui, que estão nos acompanhando de suas casas, por aqueles que ouvirão em outro momento. Ó Deus, que para nós aqui e para outros em qualquer outro lugar, este culto seja também uma ferramenta para edificação, para despertamento, para crescimento de filhos teus, Senhor. Nós pedimos assim, agradecidos, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Salmo 51. Salmo 51. Para quem nos assistir de longe, nós tivemos o consenso de abrir essa exceção de quem ministra estar ministrando sem a máscara, pela questão do som e também porque a gente está a uma distância bastante segura, né, de todos os demais ouvintes. Mas mesmo de nós, que vocês nos veem aqui sem máscara, cantando ou pregando, nós estamos de máscara em todo momento em que não estejamos ministrando a palavra, certo? Salmo 51, nós vamos ler a partir do versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Queridos, esse texto, só para você entender melhor o trecho que nós lemos, esse é o salmo de confissão de Davi. Ele faz esse salmo de confissão depois que percebeu e se arrependeu do pecado de adultério e acompanhado do pecado de homicídio que ele havia cometido. Ele cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba e articulou para que o marido de Batseba fosse morta. Então, um pecado de adultério acompanhado por um pecado de homicídio e outros pecados no pacote, né? Mentira, arrogância, mau uso da sua autoridade de rei, etc, etc. Mas houve um momento em que ele caiu em si, em que Deus o ajudou a enxergar o pecado que ele havia cometido. Então ele se arrependeu profundamente, amargamente, e nesse momento de arrependimento, de contrição, ele foi inspirado por Deus a compor o Salmo 51. É por isso que o Salmo 51 começa logo dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. No versículo 2, livra-me completamente da minha iniquidade. É por isso que nesse salmo ele pede para Deus criar nele um espírito reto, um coração novo, para lavar a sua alma como hisopo, que era um tipo de planta naquela época usada para limpar o corpo no banho, né? Como a gente conhece hoje a bucha, que se usa para tomar banho ainda em alguns lugares. E é nesse momento de confissão de Davi que fica muito claro o tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus. E nós vamos nos basear em parte nesse salmo para a gente meditar nessa noite sobre relacionamento com Deus. Vamos pensar, hoje é a noite de Santa Ceia, e quando Paulo passa para os cristãos a instrução de Cristo sobre a Santa Ceia, um dos itens dessa instrução é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, querido, eu quero convidar você, nesta noite de Santa Ceia, a já ouvir essa mensagem no espírito da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia não precisa ser precedida de um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, nós vamos já, através dessa mensagem, estar nos autoexaminando, olhando para nós mesmos e pensando como tem sido o meu relacionamento com Deus, para que daqui a pouco a gente tome a Santa Ceia com a nossa relação com Deus
pensada, avaliada mesmo, e quem sabe, se for o caso, restaurada nessa noite. Existem vários tipos de relacionamento pela vida fora. Todos nós aqui nos relacionamos com muitas pessoas e temos diferentes tipos de relacionamentos com diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, eu acredito que todo mundo aqui tem pessoas com quem se relaciona, todo mundo não, né? Talvez aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, se relacionam com algumas pessoas profissionalmente. É aquele relacionamento em que você interage com ela na execução dos serviços da empresa, no exercício da sua função, enfim. Existem aquelas pessoas com quem você se relaciona por uma questão de laços de parentesco. E esses relacionamentos de parentesco, às vezes, em certos momentos, são até obrigatórios, não é verdade? Vamos dizer aqui, cá entre nós, né? São obrigatórios, porque a gente não escolhe os parentes. A maioria dos parentes, a gente não escolhe de quem vai ser irmão, a gente não escolhe quem vai ser o pai da gente, enfim. Mas existem relacionamentos em que a gente se relaciona por uma questão de ser membro da mesma família, por ter que necessariamente se encontrar nos encontros familiares. Mas existem também relacionamentos que acontecem por pura afinidade, afetividade. Tem pessoas que você não tem com ela nenhum compromisso profissional, tem pessoas com quem você não tem nenhum vínculo de parentesco, mas que você gosta de se relacionar com elas. Então existem relacionamentos de vários tipos, de vários níveis, de várias categorias. E quando Jesus esteve aqui nessa terra, também o próprio Cristo teve diferentes tipos e diferentes níveis de relacionamento com diversas pessoas. Por exemplo, eu vou falar como um exemplo para a gente entender, eu estou numa introdução, querido, só para a gente entender que existem várias formas de relacionamento para depois a gente aplicar isso na avaliação do nosso relacionamento com Deus, certo? Quando Jesus andou nessa terra, existiam pelo menos 3 grupos, 3 categorias de relacionamento das pessoas com ele. Existia o relacionamento, por exemplo, das multidões com Jesus. Como é que as multidões se relacionavam com Jesus? Elas viam, presenciavam, testemunhavam seus grandes milagres. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, por exemplo, assistiram e até usufruíram do milagre da multiplicação dos pães e peixinhos, não é isso? Então havia uma multidão enorme que se relacionava com Jesus nesse nível de apenas ver o que ele fazia e usufruir de algumas ações dele, mas era um relacionamento bastante distante. Não havia entre a grande multidão e Jesus nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de compartilhamento pessoal. É como alguém ter uma multidão de seguidores nas redes sociais. Aqueles milhares de seguidores estão ali acompanhando o que a pessoa faz, ouvindo, lendo seus textos, assistindo suas publicações, mas nada de intimidade, de compartilhar da vida pessoal. Mas no meio daquela multidão havia um grupo de seguidores, porque não era todo mundo que seguia Jesus daquela multidão, tá certo? Por exemplo, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, seguindo, ouvindo Jesus quando ele multiplicou os pães. Mas havia muitos outros momentos em que Jesus estava cercado apenas por algumas centenas de pessoas. E havia momentos em que Jesus estava acompanhado apenas por algumas dezenas de pessoas. Então, no meio dessa grande multidão, havia um grupo menor que acompanhava Jesus por onde quer que ele fosse. Aquele pessoal que pegava um barco e atravessava o mar para continuar ouvindo Jesus do outro lado, aquelas pessoas que procuravam Jesus quando ele se retirava para orar. Mas esses seguidores, nem todos eram seguidores verdadeiramente comprometidos com Jesus Cristo. Embora acompanhassem de perto e ouvissem quase que diariamente, ainda assim não se sentiam comprometidos com ele. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Agora, dentro desses seguidores, havia ainda os discípulos de Cristo. Aí sim, eles não se relacionavam com Jesus como a grande multidão. E também não se relacionavam com aquelas centenas de seguidores. Mas eles se relacionavam como
pessoas que estavam aprendendo com cada atitude de Jesus, cada parábola de Jesus. Eles dormiam no mesmo local onde Jesus dormia, eles perguntavam a Jesus quando não entendiam bem algum de seus ensinamentos. Então veja que 3 níveis de relacionamento que Jesus mantinha com os seres humanos de um modo geral. Um relacionamento com as multidões de milhares de pessoas, havia um relacionamento um pouco mais próximo com algumas centenas de seguidores que o acompanhavam, e havia um relacionamento ainda mais estreito com um grupo de discípulos que afunilou-se para um grupo de 12 apóstolos. Só para a gente esclarecer, irmãos, que até na nossa relação com Jesus Cristo e com Deus, também existem diferentes tipos e níveis de relacionamento, e nessa noite eu quero muito desafiar vocês a pensarem como está sendo o relacionamento de vocês, como eu também tenho pensado no tipo de relacionamento meu com Deus. Agora, transportando tudo isso que a gente ouviu sobre tipos diferentes de relacionamentos, vamos pensar agora um pouco no nosso relacionamento com Deus. Primeiro, à luz do que já ouvimos, eu perguntaria: se nós temos nos relacionado com Deus como a grande multidão das pessoas se relaciona, temos nos relacionado como um grupo menor que acompanha um pouco mais de perto, que assiste, que ouve, ou temos nos relacionado como aqueles que estão realmente sendo discípulos, que estão andando, tentando seguir cada passo de Jesus, estão ali tentando viver uma intimidade com Cristo, de conversar com Ele todo dia, de abrir o coração para Ele todo dia. E aí, queridos, nesse nosso relacionamento com Deus, eu acredito que todos nós aqui, que estamos aqui presentes no templo, eu acredito que todos nós estejamos no grupo dos discípulos. Claro, mesmo ainda com discípulos de diferentes níveis de busca, de intimidade, né? Cada um tem o seu particular, o seu jeito particular de se relacionar com Deus, mas todos nós aqui somos pessoas que procuram ter um relacionamento com Cristo que não é apenas o relacionamento das multidões, dos seguidores à distância, mas somos pessoas que tentamos nos relacionar com Cristo como um Senhor da nossa vida pessoal, um amigo particular, alguém que nos compreende as imperfeições, alguém a quem podemos confessar todos os pecados para sermos perdoados por Ele. Mas mesmo entre nós, que estamos buscando um relacionamento mais próximo com Deus, ainda existem diferentes categorias de relacionamento com Deus. E agora eu quero afunilar essa nossa análise de relacionamento com Deus para nós, os que já temos nos relacionado com Ele. E quero apresentar para os irmãos 3 tipos de relacionamento que mesmo alguém que se considera discípulo pode estar tendo com Deus, para a gente então olhar em que categoria de relacionamento nós estamos nos enquadrando. Uma coisa certa, irmãos, essas 3 categorias de relacionamento com Deus, eu acredito que todas essas 3 categorias fazem parte do nosso relacionamento com Deus. A questão é que o que predomina mais, qual é o tipo de relacionamento que mais intensamente temos buscado ter com Deus. O primeiro tipo de relacionamento que um cristão, mesmo um cristão, alguém que já é servo, filho de Deus, salvo por Cristo, o primeiro tipo de relacionamento que um cristão pode estar tendo com Deus é um relacionamento baseado no ativismo. Como é a minha relação com Deus? Diria esse tipo de pessoa. A minha relação com Deus é eu fazer coisas para Deus. Eu adoro trabalhar na obra do Senhor. Eu gosto de ajudar na igreja, eu gosto de ajudar no evangelismo, eu gosto de contribuir, eu sou voluntário para os serviços de manutenção do templo, eu sou voluntário para socorrer as pessoas que o setor social da igreja socorre. E aí, queridos, é lógico que eu preciso dizer que trabalhar desse jeito que eu acabei de descrever agora é muito bom, é importante. Aliás, a gente tem, em via de regra, poucas pessoas nas nossas igrejas que têm esse tipo de atitude, né, de querer fazer para Deus, estar ali, praticando ações, sendo
proativa, cooperadora no sentido financeiro, físico, da liturgia, do andamento do culto, é aquela animação. Só que o que eu quero alertar nessa noite é o fato de que o nosso relacionamento com Deus, ele não pode se limitar a um ativismo. Ele não pode se limitar a uma relação em que eu apenas faço coisas para Deus, para o reino de Deus, para a igreja, porque um relacionamento que se baseia apenas no ativismo, ele pode acabar não envolvendo muito as emoções, porque eu posso fazer muita coisa para Deus, muita coisa para o reino de Deus, muita coisa para a igreja, mas posso não estar, por exemplo, tendo momentos em que eu abro o meu coração para Deus, que eu quero estar fazendo alguma coisa. Se o meu relacionamento se baseia unicamente no ativismo, eu posso ser um crente que nunca consegue parar para orar. Tem mutirão na igreja? Opa, pode contar comigo, estou lá. Sou capaz de subir no telhado, trocar as telhas, pintar a parede. Ah, que maravilha, tem oração amanhã. Ah, não vai dar não. Se eu parar para orar, eu durmo. Se eu parar para orar, eu vou ter uma sensação de que a reunião de oração está morgada, sem vida. Ficar parado, ouvindo um irmão falar dos problemas dele? Não, tem alguma coisa para eu fazer aqui? Agora pense um pouquinho sobre o ativismo, para você entender melhor como o ativismo na relação com Deus pode ser perigoso. Pense num casamento. Uma pergunta para as irmãs aqui. Você gostaria de ter um marido super ativo, que não deixa jamais um furinho aparecer na parede sem que faça imediatamente o reparo, sem que um marido que tenha disposição para sair a qualquer hora do dia ou da noite e comprar o que você quiser e voltar correndo e dar a sua mão, mas que nunca pare para ouvir você? Quem gostaria de ter um marido assim? Olha, eu estou falando de um marido hiper, mega ativo, faz tudo para você. Se derramar um pouquinho de suco no chão, ele corre e limpa, querida, fique para Deus, limpo para você. Mas você não vai querer um marido assim se ele for um super, mega, hiperativista que não para ter compartilhamento pessoal com você. Concorda com isso? Então, meus queridos, o crente, ele precisa ser ativo na obra de Deus no sentido de cooperar, de fazer acontecer, de contribuir, de estar presente, mas ele também precisa, no seu relacionamento com Deus, ir além da atividade física, além do fazer. Tem que haver um momento de contemplar Deus, tem que haver um momento de abrir o coração para Deus, tem que haver um momento em que você fisicamente, em termos de ação visível, não estará fazendo absolutamente nada, mas você estará ali ouvindo a sua palavra, mas que você estará ali orando, você estará ali ouvindo aquela irmã que você acha chata, que conta sempre o mesmo problema, mas que precisa de um ouvido para ouvi-la. Mas se você for um crente que se relaciona com Deus apenas na base do ativismo, nem pensar em parar numa reunião de oração para ouvir aquela irmã falar 15 minutos dos problemas. Cuidado, talvez você precise que um dia alguém pare para ouvir você. Alguém pare para dar um pouco de atenção para você, você não vai ter, porque você nunca conseguiu parar para ouvir ninguém. Então, preste atenção que houve um grupo, haverá no dia do julgamento final de Cristo, haverá um grupo de pessoas que vai chegar diante dele, isso está em Mateus 7:22. Haverá um grupo de pessoas que vai chegar diante de Jesus e vai dizer assim: Senhor, fizemos muito para o Senhor. Realizamos grandes obras na terra em teu nome. Ah, que bom, diga o que vocês fizeram. Ah, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios de pessoas. Em teu nome nós curamos enfermos. E me permitam, irmãos, ampliar essa lista. Senhor, em teu nome eu edifiquei um templo. Em teu nome trabalhei na manutenção da tua casa. Em teu nome visitei pessoas. Mas estranhamente, irmãos, para esse grupo de pessoas aqui, Jesus vai dizer assim: não vos conheço. Eu não conheço pessoas que só trabalham para mim. Eu conheço pessoas que têm diálogo comigo. Eu conheço pessoas que conversam comigo. Eu conheço pessoas que revelam o coração para mim. E que depois disso, fazem coisas que precisa fazer, né, irmãos? O templo aqui só está limpinho porque alguém esteve aqui, limpou tudo, varreu, passou pano nos bancos, é lógico.
né? Só tem luz funcionando porque as contas de luz foram pagas pela nossa irmã das finanças. Tem que ter atividade. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado principalmente no ativismo, porque não vai dar certo. Vai ser relacionamento superficial. Sabe aquele marido ativista que eu mencionei como exemplo? O casamento dele não vai durar. Concordam comigo? Não vai durar. Por mais que ele seja muito ativo e trabalhador. Mas existe uma outra forma de relacionamento que também a gente pode incorrer nesse tipo de relacionamento e, vez por outra, me permitam a ousadia dizer que a gente, vez por outra, incorre nesse tipo de relacionamento, mas que o perigo maior é que ele predomine na nossa caminhada com Deus. É o relacionamento baseado na troca. Primeiro, falei do relacionamento baseado no ativismo. Fazer acontecer, agir, correr, providenciar. Agora eu quero falar do período do relacionamento que é baseado na troca. Eu disse que todos nós incorremos vez por outra, porque, meus amados, vamos ser bem sinceros em reconhecer que nós servimos a Deus, contribuímos na sua obra, mas que todos nós esperamos coisas de Deus em nosso favor. Sim ou não? Eu espero. O alerta que eu trago é que essa espera de coisas que Deus faça para mim não seja a grande motivação para o meu serviço para Ele. Entendeu bem isso? Então, posso esperar que Deus dê coisas para mim? Sim, até porque Ele disse que dá, disse que gosta de dar, disse que é um pai bom que dá coisas boas para o seu filho. Mas a partir do momento em que eu fizer da expectativa de ganhar coisas dele a minha principal razão para servi-lo, aí eu já não serei filho, eu serei alguém interesseiro. Eu serei alguém assim que quero comprar os favores e as bênçãos de Deus com o que eu dou para Ele. E aí isso é ridículo, né, irmão? O que eu dou para Deus que me faça merecer alguma coisa dele? Não tem nada que eu possa fazer para Deus que me torne merecedor da bênção dele. Mas tem muito crente que acha, né, que sim. É o dar para receber mais, como prioridade. Eu não estou dando porque alguém precisa, estou dando porque eu quero ganhar mais, então eu vou dar porque é dando que se recebe. Essa é a minha grande motivação, dar com o maior objetivo de receber mais. E aí é por causa dessa tendência egoísta do ser humano que dá muito certo aquela campanha de que você receberá 10 vezes mais. Dê tudo que você tem que você vai ter tudo de volta em dobro. Isso dá muito certo. Porque as pessoas acham que o relacionamento delas com Deus é um relacionamento de troca, de dar para receber, de fazer para ser abençoado, fazer para ser recompensado, ser fiel para ser abençoado. Embora, esse é o tipo de sermão que a gente tem que pensar idas e vindas, né? Embora, queridos, é muito verdadeiro que a fidelidade ao Senhor é uma fonte de bênçãos. Sim, há bênçãos que estão prometidas para nós em decorrência da nossa fidelidade. O que eu estou frisando muito nessa noite é que a minha fidelidade a Deus não pode ter o objetivo maior, o alvo maior de receber de Deus em troca do que eu faço por Ele. Não isso. Até porque Deus já me deu algo que vale mais do que tudo que eu puder fazer para Ele nessa vida. Que foi o próprio Filho, seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo. Deus não tem mais nada que possa me dar que seja mais valoroso do que o que Ele já me deu. Jesus Cristo, seu único Filho. Em João 6,26, Jesus percebe que havia muita gente que o seguia, que o ouvia, com a principal motivação da troca, da barganha, do retorno físico, financeiro, material. Quando eles se voltam àquela multidão, olha, eu sei que vocês estão me seguindo, mas vocês não estão me seguindo para ter um relacionamento de amizade comigo. Vocês não estão aqui para aprender os meus ensinamentos e colocá-los em prática. Vocês não estão aqui porque me amam. Vocês não estão aqui por uma questão de lealdade a mim e aos meus ensinamentos. Vocês estão aqui só para encher a barriga, só para satisfazer a ganância de vocês, só para o pão que perece. Vocês estão aqui só por causa do pão e o pão vai acabar.
mas se eles absorvessem de Jesus os ensinamentos como um desejo maior do que o pão, aí sim eles viveriam eternamente. E olha, queridos, interessante que nesse mesmo capítulo 6, em que Jesus fala isso para eles, né, vocês só estão me seguindo com interesse em receber o pão em troca de me seguirem, é nesse mesmo capítulo, mais na frente, lá no versículo 66, e para quem for supersticioso com o número da besta, agora vai ficar preocupado, né? João 6,66. Mas aí são palavras do próprio Cristo. Em 6,66, está dizendo que as pessoas começaram a ficar escandalizadas com o sermão de Jesus. Mas por que o sermão de Jesus escandalizou? Porque Jesus começou a falar de comprometimento, de compromisso pessoal com ele. Foi aí que Jesus citou aquela ilustração de que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. O que Jesus queria dizer assim? Se você não for comprometido comigo ao ponto de compartilhar da minha própria morte, você não é digno de mim. Em outras palavras, é como se ele dissesse: vocês não têm que me seguir só para ganhar pão, vocês têm que me seguir até para morrer por mim, se for necessário. Aí quando Jesus falou isso, o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam ali com o principal desejo de receber, ser abençoado, ter portas abertas, ter vitórias, esse pessoal começou a sair, começou a ir embora. O relacionamento deles com Deus era um relacionamento de barganha, de dar e receber em troca, de seguir para ser abençoado, de orar para que Deus fizesse tudo o que eles quisessem. Eles começaram a ir embora. E Jesus, que não era muito preocupado com mídia, né? Quando olhou assim, só tinha os 12. O que Jesus falou para eles? Ainda bem que vocês não me deixaram sozinho. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para eles: vocês também não querem ir embora? O que eu tenho para vocês é isso, compromisso, cruz. Pode ir embora. Aí Pedro, né, o mais tagarela dos 12, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro queria dizer com isso? Mas Senhor, não, a gente não estava te seguindo por causa do pão que perece. A gente não estava te seguindo por causa das bênçãos materiais. A gente não estava te seguindo para o Senhor abrir porta de emprego para nós. A gente não estava te seguindo para o Senhor derrubar a promissória que nós estamos devendo. A gente não estava te seguindo por nada disso. A gente estava te seguindo por causa das palavras de vida eterna que o Senhor dá. É isso que Pedro dá a entender quando fala: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, a nossa prioridade aqui, Jesus, é a eternidade. São os seus ensinos que são eternos. É a fé que é eterna. Não é que eles não comessem o pão material. Não é que eles não precisassem de roupa, mas essa não era a prioridade. Eu vou ser redundante aqui de propósito. Essa não era a prioridade número 1 deles. A prioridade 1 deles era relacionamento com Cristo. A gente quer ser teu discípulo, a gente quer ouvir a tua palavra que são de vida eterna. A gente quer aprender com o Senhor. Aí Jesus, então, então, se é assim, podem me seguir. Então, queridos, cuidado, porque nós, inadvertidamente, podemos, em alguns momentos da nossa vida, incorrermos nesse relacionamento de troca com Deus, em que a gente, que passa pela cabeça algo do tipo: poxa, eu venho contribuindo, tenho sido um dizimista fiel e agora tenho esse prejuízo enorme no carro. Como assim, Senhor? Opa, você estava dando dízimo para não ter prejuízo financeiro? Mas a tua palavra diz que se eu der o dízimo, você vai abrir as janelas do céu e derramar a bênção. Diz. O problema é que essa não pode ser a tua prioridade. Amém, queridos? Então, relacionamento com Deus baseado no ativismo é perigoso. Relacionamento com Deus baseado na troca é perigoso. Em último lugar, o relacionamento com Deus baseado na religiosidade também é perigoso. E aí eu quero tentar ser muito claro, porque existem aspectos religiosos do nosso relacionamento com Deus que são normais. O que é religião? Religião tem a ver com práticas que buscam aproximar a Deus, não é isso? A palavra religião, o sentido original da palavra religião, religare, não é isso? Religare. Então a palavra religião é o que significa algo
que me liga com Deus. Então não há nada de errado na palavra religião. Tem até aquele pessoal que diz assim, cristão é cristão, religioso é outra coisa. Olha, vamos ver assim, né? Mas o cristão verdadeiro, convertido de verdade, ele tem aspectos religiosos na sua caminhada com Deus. Não tem? Isso que nós estamos fazendo aqui agora à noite, tem alguma coisa a ver com religiosidade? Tem, né? Gente, é um ato religioso, tá? Mas, outra vez, o alerta é parecido com um dos outros dois tópicos. Não é que não precisa ter nada de religião no meu relacionamento com Deus. É que a religiosidade não pode ser a prioridade. Como assim, pastor? Ou seja, o ato litúrgico, por exemplo, o ato de eu estar aqui nessa noite é muito importante, faz parte da minha relação com Deus. Tanto é que vocês estão aí sentados ouvindo palavras que são de Deus. Mas, se você não pudesse estar aqui hoje à noite, e nem ouvindo de casa essas palavras, isso quer dizer que você estaria longe da presença de Deus? Não. Então veja como uma coisa é importante, é saudável, mas que não pode ser uma coisa que sem ela você está longe de Deus. Não, não é assim. Uma pessoa que leva a prática religiosa ao extremo diria, não fui no culto domingo, estou perdida. Já era minha semana. Hoje eu não li a Bíblia antes de sair de casa. Vai dar tudo errado. Aí é quando a pessoa se apega àquele ato religioso, não como uma forma de relacionamento com Deus, mas como uma forma de proteção, como uma forma de dar sorte, como uma forma que sem aquilo não vai acontecer nada de bom. Aí o ato religioso se torna um ato supersticioso, se torna uma ferradura para dar sorte, se torna um trevo para me proteger do mal. Aí não, aí começa a até a própria Bíblia pode ser usada dessa maneira errada, né? Tem gente que tem a Bíblia aberta, eu nunca mais vi isso, não sei se ainda se usa, mas antigamente em algumas casas era normal ter a Bíblia aberta numa estantezinha da sala no Salmo 91, e tem pessoas que se chegasse em casa e o vento tivesse tirado a Bíblia do Salmo 91, meu Deus, socorro, misericórdia, eu fiquei sem proteção, porque não estava no Salmo 91. Aí veja que é um ato religioso, um instrumento que é bênção de Deus, as nossas Bíblias, sendo usado como alguma coisa religiosa no sentido da religiosidade supersticiosa, de dar sorte, né? Então, queridos, o relacionamento baseado prioritariamente na religião é um relacionamento em que você é dependente, absolutamente dependente de liturgia, de dirigente de louvor, de pessoas que te mandem orar. Você é dependente de haver uma reunião na igreja para que você abra a Bíblia e leia. Eu acredito que deve ter muito crente assim, que ele só abre a Bíblia para ler quando está na igreja. Porque aí o pastor diz, vamos abrir no Salmo 51. Aí ele abre a Bíblia e lê. É o crente que só ora quando está na igreja. Hoje eu fui à igreja, eu orei. Tal. Então, queridos, nosso relacionamento com Deus não pode, ele não pode ser totalmente dependente das nossas práticas litúrgicas e religiosas. Ele está muito além disso. O relacionamento seu com Deus, ele está muito além desse momento. Até porque esse momento, proporcionalmente, eu não fiz as contas, né? Eu pensei nesse cálculo agora, mas eu acho que esse momento de culto não vai dar 2% do seu tempo da semana. Acho que não, né? São 7 dias, um dia só, você está 1h30 aqui, acho que não dá 2% do seu tempo. Então, o seu relacionamento com Deus não pode depender de um momento como esse exclusivamente. É claro que um momento como esse pode alavancar, te dar instruções que melhoram o seu relacionamento com Deus, mas você não depende de nenhuma prática religiosa. Agora a gente vai voltar e concluir esse sermão nesse terceiro tópico com o Salmo 51. Veja que coisa interessante. Um homem que se relacionava com Deus, apesar dos percalços, das quedas que sofreu. Mas uma coisa que ele diz no versículo 16 pode ser intrigante. No versículo 16, o salmista diz assim: pois não te comprazes, quer dizer, o Senhor não tem prazer, o Senhor não se alegra em sacrifícios. Se o Senhor se alegrasse com sacrifícios, eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha para mim.
Sacrifícios, aqui está servindo aquele sacrifício de animais, né? Que simbolizava, eu pequei, vou sacrificar um animal como oferta pelo meu arrependimento. Holocausto é porque aquele animal era morto, né? E aí eu digo para vocês, Deus reprovava que se fizessem sacrifícios e holocaustos? Reprovava? Não. Isso era uma prescrição da própria lei de Deus. Deus não prescreveu o sacrifício de animais porque era sanguinário, era para profetizar o sacrifício de Cristo. Mas aí o salmista diz assim, versículo 16, não te agradas, o Senhor não se agrada de sacrifício, o Senhor não se compraz de holocaustos. Mas aí no 19, o salmista parece que dá um surto nele, de loucura, né? E ele diz assim no 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Se Davi estivesse na minha frente agora, eu perguntaria, Davi, se decida. Você está me dizendo que Deus não se agrada de sacrifício holocausto, que ele não gosta, se gostasse você até daria. Aí no 19 você diz, olha, Deus gosta muito dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Davi, deixa de ser indeciso. Deus gosta de holocaustos ou Deus não gosta de holocaustos? Qual é a resposta para essa questão? A resposta para essa questão, queridos, está no versículo 17. Inclusive, essa foi uma pergunta na banca examinadora de um colega meu que eu estava lá sentado torcendo por ele. E ele foi perguntado, você me explica uma contradição do Salmo 51. No 17, o Davi diz assim, o sacrifício que o Senhor gosta de receber é um coração, é um espírito quebrantado. Quebrantado dá a ideia de não estar altivo, de não estar inteiro, de não estar de pé. Está quebrado, estou rendido, estou vencido. É o que Deus quer, um espírito quebrantado, de coração compungido e contrito. Contrito é aquele sentimento de arrependimento, de reconhecimento por algo errado que fez. Aí Deus gosta disso. O que eu quero, na verdade, de vocês é um coração arrependido, reconhecido do mal que fez. Aí, havendo esse coração compungido, havendo esse espírito quebrantado, aí sim acontece a realidade do verso 19. Então, até porque a palavra então, né, é por causa disso, aí sim Deus vai gostar do teu sacrifício. Então, o ato religioso de oferecer um sacrifício sobre o altar era importante? Sim, mas desde que não fosse uma prática em si mesma, um objetivo maior. O objetivo maior não é chegar lá e jogar um cordeiro em cima do altar e sacrificar, não, isso não é o objetivo maior. O objetivo maior é que aquele ato religioso, litúrgico, aquele ato de obediência à lei de Deus, estivesse representando um sentimento que estivesse dentro de mim. Então, na verdade, o maior valor era do coração e não do ato físico e visível. O ato físico e visível até tinha uma importância também de testemunhar o meu arrependimento para outro. Que o outro estaria vendo, olha, o Paulo se arrependeu do pecado, ele estaria oferecendo um animal em sacrifício. Então, as aparências, elas têm a sua importância. Tem-se, não vem dizer que, Deus não liga para a aparência. Que é isso, irmão? Ele prioriza o interior, não é que ele só valorize o interior, né? Então, meus amados, o relacionamento de Davi com Deus, ele percebeu que passava pelos atos de liturgia, de práticas religiosas, sim, mas que era muito mais do que isso. Tinha que ter coração, tinha que ter alma, tinha que ter intimidade, tinha que ter secreto, tinha que ter derramamento do que está lá dentro e que não pode ser visto durante uma cerimônia de Santa Ceia. Tinha que ter o derramamento para Deus de algo que não pode ser visto, mesmo que eu faça assim, quem pecou essa semana e está arrependido, vem aqui agora dizer que está arrependido, e você vem e chora, todo mundo vê você chorando e dizendo que pecou, mas ninguém vai ver o seu interior, mas porque o seu interior você vai derramar verdadeiramente para Deus. Você pode até vir aqui num ato desse, para que oremos por você, vamos ajudar o irmão pecou, vamos pedir a Deus que depois ele também não acharia isso errado não, mas o que vale para Deus não é você levantar e vir aqui. O que vale para Deus é que você está vindo aqui, talvez porque quer a oração dos outros, quer o apoio dos irmãos, embora também vai ter alguém que vai criticar, mas você não se importa, alguém vai criticar, mas alguém vai lá para mim, eu vou lá na frente. Mas aí para Deus vai valer que você veja aqui na frente com o coração realmente compungido, contrito, e revelando para Deus, olha, eu estou aqui,
Para os irmãos, eu só estou revelando assim: pequei, orem por mim. Mas o Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor sabe que eu fiz isso. O Senhor sabe que eu fiz por maldade. Não foi sem querer. Não foi sem saber que estava errado. Eu fiz porque eu quis, eu sou perverso. Eu não presto, Deus. Aí essa contrição torna a sua atitude visível de vir aqui válida para Deus. Como torna para eles, para Davi, válido o ato de sacrificar um cordeiro sobre o altar. Então, queridos, como tem sido o meu e o seu relacionamento com Deus? Será que tem sido baseado num ativismo, sem contemplação, intimidade, busca íntima, secreta, só no fazer, agir, servir, providenciar? Pastor corre muito esse risco, né? Pastor corre esse risco. Vou visitar uma ovelha, visitar outra, tem pedreiro, vai para a igreja, eu vou para lá, quando eu venho para cá, eu sou desses metido a forte, né, que acaba carregando um balde de metralha, mas para Deus, esse ativismo meu, se não tiver acompanhado de uma intimidade no secreto, não vai valer nada para eu. Vou me acabar, vou ficar doente, vou me machucar e não vou fazer nada para Deus. Cuidado com o ativismo no relacionamento com Deus, embora você precise fazer coisas também. Cuidado com a relação de troca com Deus. Que Deus te dê muitas coisas boas. Que muitos de nós aqui sejam contemplados com um carro novo ou melhor do que tem, casa própria. Eu desejo que todos nós aqui sejamos curados de toda a enfermidade que nós temos. Eu desejo e creio que Deus pode fazer isso com qualquer um de nós a hora que Ele quiser. Mas isso jamais será o grande motivo de eu buscar intimidade com Ele. Isso jamais poderá ser a grande razão de eu ser um dizimista fiel. Não vai ser. Porque Deus não aceita a relação de troca com ninguém. Deus aceita a relação de entrega para Ele. Entrega para Ele. Acabou. A minha condição é ser entrega para mim. Ponto final. Ele até diz: eu vou te abençoar. Mas eu não estou dizendo para você dar para eu pagar pelo que você deu. E em terceiro e último lugar, cuidado com um relacionamento baseado na religiosidade. Essa pandemia está sendo um grande teste, né? Quantos crentes têm se relacionado com Deus independentemente de poder estar na igreja ou não, de poder ter fatores religiosos e presenciais que o motivem? Quantos de nós? Quantos? O relacionamento com Deus precisa estar além disso tudo. Além. Os discípulos não passaram por essa prova. Nós vimos isso domingo retrasado, né? Os discípulos não passaram por isso. Quando Jesus se ausentou deles fisicamente, eles perceberam que eles se sentiram abandonados, sozinhos. Só depois é que eles amadureceram. E aí, quando Jesus veio, que diferença? Jesus morreu, saiu de cena, os discípulos ficaram desanimados, desiludidos. Aí Jesus veio, se encontrou com eles, ressuscitou, né? Se encontrou com eles. E quando Jesus subiu a segunda vez, aí sim, deixou um grupo de discípulos que não dependia mais da presença física dele. Perceberam isso? Jesus subiu, tchau, vou para o céu, vou ficar lá na destra do trono de Deus. E os discípulos ficaram aqui, fortes, valentes, né? Pregaram o evangelho sem a presença física de Jesus ao lado dele. Morreram por Jesus sem Jesus estar presente do lado deles. Eles amadureceram. O relacionamento deles com Jesus agora não dependia mais da presença física como estava dependendo antes. Será que nós também temos evoluído nesse sentido? De ter a nossa intimidade e relação com Deus, podendo fazer coisas para eles ou não, recebendo deles o que desejamos ou não, praticando atos religiosos ou não, porque relacionamento com Deus inclui atividade, desejo de receber bênçãos e atos religiosos, sim, mas que estejam muito acima de todos os elementos na nossa caminhada diária. Amém, queridos? Nós vamos orar agora, pedir a Deus, Senhor, aplica aos nossos corações. Eu quero ter um relacionamento contigo, poxa, de filho, de amigo íntimo, que tem elementos visíveis e físicos, mas que não depende deles. Eu quero ter um relacionamento contigo que tanto faz estar num templo de 10 mil pessoas, como estar numa caverna sozinho, como está isolado em casa, como está no louvorzão. Senhor, eu quero queimar na tua presença onde eu estiver, com quem eu estiver, com o problema que eu tiver. Já pensou, gente? Estou falando de um patamar de intimidade com Deus.
que está acima dessa terra, né? O chão queimando o pé e o coração queimando na presença de Deus. Então, quero que agora haja um silêncio aqui, em que você esteja, resumidamente, falando com Deus sobre isso. E a minha sugestão é que essa seja uma rápida conversa, claro, dentro de um momento litúrgico do culto, né? Precisa ter, mas que essa conversa continue depois, lá no pé da sua cama, com Deus. Papai, que o Senhor esteja recebendo a oração, a gratidão, a confissão, seja o que for que foi expresso por cada um neste momento, neste lugar e em outros lugares também. Nós pedimos a Tua graça, a Tua ajuda para assimilarmos e vivermos as verdades que vieram de Ti para nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiros Coríntios capítulo 11. Queridos, eu vou convidar o presbítero Esdras para que esteja aqui ao meu lado, embora não haverá distribuição dos elementos feita pelos oficiais, mas ele veio bonitão ali de terno, parecendo o pregador da noite. Fique aqui do meu lado, meu presbítero. Primeiro aos Coríntios 11, a partir do versículo 23, que nos diz assim. Agora vou pedir para o meu presbítero ler. Acabei de pregar, vou descansar a voz. « 23 ao 29. Leia, meus amados. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. 3 objetivos da Santa Ceia. Rememoração. Fazer isto em memória de mim. Proclamação. Todas as vezes que vocês comem o pão e bebem o cálice, anunciais, proclamais a morte do Senhor. E o terceiro objetivo, reflexão, no sentido introspectivo, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muito objetivamente, nós vamos agora fazer uma oração, declarando e dedicando a Deus esses pedacinhos de pão, esses cálices com suco de uva, como símbolos, agora separados para essa missão específica, simbolizarem o corpo e o sangue de Cristo neste momento. Eles não se tornarão elementos mágicos ou não será atribuídos a eles poderes, mas essa função
de serem elementos que representarão. Jesus escolheu o pão para representar o seu corpo na cerimônia. Jesus escolheu o cálice com o vinho, que nós usamos a uva da mesma matéria-prima, para representar o sangue, para a gente relembrar que o corpo de Cristo foi castigado na cruz, o sangue foi derramado naquela cruz. Então, dedicando esses elementos para simbolizarem neste momento. Pai querido, nós te louvamos também mais uma vez, estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Pai, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Obrigado também porque o Senhor tem morrido na cruz por nós e deixou, Senhor Deus, esse sacramento para que nós possamos realmente lembrar desse sacrifício. Por isso é que estamos gratos por este vinho e por esse pão. Assim que, Senhor Deus, o momento que nós passamos e refletindo, Senhor Deus, que tu possas realmente trabalhar na mente de cada um. Assim que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou me manter aqui mesmo para que eu fique a uma distância bastante segura dos elementos, até porque eu estarei falando no decurso da cerimônia. E nós vamos nos organizar para que a cada 5 pessoas venham, peguem o pão e peguem o cálice e podem ingerir no mesmo instante. Vocês vão pegar e ingerir. Os pãezinhos estão colocados de uma forma que você vai poder pegar os pães sem contato da sua mão com o pão. Algumas pessoas vão lembrar aqui de um antigo presbítero que trabalhou entre nós e que está na glória, mas realmente foi um recurso que nos possibilita pegar o pão sem, nem você vai tocar com a sua mão no pão que você vai degustar neste momento. Então, eu gostaria de começar aqui com a minha esquerda, os irmãos aí dos primeiros bancos que vieram para participar da ceia, podem se levantar, podem vir até aqui. Podem vir quem é que vem aqui. Eu estou falando de 5 em 5 para que também não haja... Naturalmente você vai precisar retirar a máscara por alguns instantes, né? Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós. Fazer isto em memória de mim. E um fato de Deus ter escolhido o pão, porque o pão foi uma das figuras que ele usou para se autodescrever. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso tem sentido de que, além de ser o pão que alimenta, ele é o pão que contém em si vida e vida eterna, vida de Deus. Por isso ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mesmo que demoremos um pouco mais, é uma maneira bastante segura de participarmos deste elemento, deste momento tão importante que fazemos em obediência à ordem de Cristo. Na mesma forma de procedimento, os irmãos aqui da minha direita estarão vindo. Esse ato ele não relembra apenas o sacrifício que trouxe perdão, mas o sacrifício também que trouxe uma derrota esmagadora, completa sobre todo o reino das trevas. A carta de Paulo aos Colossenses, Paulo diz que
Jesus, quando estava sendo crucificado, estava expondo publicamente a uma humilhação, diabo e suas hostes, né? Porque era do maior interesse do nosso inimigo comum que o sacrifício não se consumasse. Então a obra da cruz, ela representa a nossa vitória sobre o pecado, mas também a nossa vitória sobre toda iniciativa satânica contra nós, porque Satanás foi exposto e humilhado na cruz do Calvário enquanto Jesus estava sendo crucificado. Glórias ao Deus por isso. Ato que representa perdão, remissão, vitória contra todo mal. Todos, exceto eu e o presbítero, todos participaram dos elementos da Santa Ceia. Amém? Pode ser que presbítero. Nosso tradutor de Libras. Fica longe. Esqueci aberto. Por mais que possa parecer um ato simples de degustação de dois elementos tão pequenos, traz um significado enorme no sentido de obediência, de avaliação por causa do autoexaminar-se antes de comer o pão e beber o cálice. Vamos orar agradecendo? Obrigado, Senhor, por termos cumprido esta ordenança do Senhor Jesus. Mas queremos dizer a Ti que nós fizemos isto, ó Deus, com nossos corações contritos diante de Ti, sabendo que o ato físico não será validado, ó Pai, se não for acompanhado do nosso desejo de ser perdoado, do reconhecimento pelos nossos pecados, do nosso desejo de cultivar um relacionamento cada dia mais pessoal contigo, Senhor. Nos ajude nisso. Nós te agradecemos por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino que fala de relacionamento próximo, bem junto ao coração de Deus. E em seguida nós estaremos concluindo o nosso culto público solene desta noite, que ficará disponibilizado para que em qualquer lugar e em qualquer momento, pessoas que não puderam acompanhar ao vivo possam ainda estar usufruindo dessa bênção.
Vamos ficar em pé? Louvar o Senhor. A gente deu outro formato à canção. Queria que os amados pudessem acompanhar o ritmo. Né? Vamos louvar o Senhor. Desculpa, está muito alto. Melhor. Vamos louvar o Senhor. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falar. Jesus em quem confio é para mim os seus caminhos sempre abertos ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce, voa e sacuda dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes e achegados ao coração de Deus. Fala. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração atende, cessa os penares seus, com Cristo estando junto ao coração de Deus. Com Cristo estando junto ao coração de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor possa ser louvado. Nós já temos o grupo Celebrai, já temos o Kairos e agora o grupo Souza com apoio do Lauro, né? Novo grupo musical se revelando aí na igreja. Uma palavra aos nossos irmãos que têm a partir de 60 anos, uma palavra de conforto. Deus, quando vê o desejo do seu filho estar na sua casa, para Deus é como se você tivesse estado aqui conosco. Ele está vendo você aqui conosco, porque é claro que o estar fisicamente tem importância, mas como vimos hoje, Jesus, eles veem muito mais o nosso coração do que aquilo que fazemos fisicamente. Então sinta-se contemplado por Deus como se estivera na casa do Senhor, tá certo? E aguardando pacientemente no Senhor o momento. Hoje eu recebi uma sugestão de que a gente pode tentar começar algum tipo de movimento, sugerindo, pressionando, falando para as autoridades, que existem pessoas com mais de 60 anos que estão tendo que circular em lugares que são muito menos seguros do que uma igreja onde se respeitam os protocolos, e que talvez alguns deles pudessem estar aqui conosco com todos os protocolos necessários e com muito menos risco do que outros lugares onde eles precisam estar e que
não são proibidos por lei nenhuma de estarem lá. Vamos orar, agradecer. Vou pedir para a irmã Márcia vir até aqui, para que o som seja captado, e ore, e após então, com a bênção apostólica, estaremos concluindo nosso culto dessa noite. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela grande bênção de poder estarmos na tua casa mais uma vez. Ó Deus, contempla o coração de cada um que pôde estar aqui nesta noite. Amém. Ó Deus, muito obrigada por cada vida. Sonda esses corações. Visita cada uma das suas necessidades. Visita aqueles que estão agora nos assistindo. Tu sabes também aquilo que eles estão precisando nesse momento. Vai de encontro, Pai, a problemas de saúde, problemas emocionais, problemas financeiros. Visita, Pai, cada um. Amém. Nós te oramos, te entregamos tudo isso, pedimos tua bênção também sobre toda essa semana. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus em toda parte do mundo, hoje e para sempre. Amém.